Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Estamos seguindo aí nesta série Os Anjos. Hoje eu quero compartilhar com você a sexta parte. E nós estamos falando sobre os anjos caídos, né? São os demônios. Semana passada começamos a tratar sobre essa questão da queda de Lúcifer. Começamos a falar sobre os anjos que o acompanharam. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a ação, a maneira como os demônios, os anjos caídos, eles têm agido na terra, na vida dos homens, a maneira como eles têm trabalhado, né? O primeiro texto que eu quero trabalhar com os irmãos está no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho do doutor e evangelista Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 31. Vamos ver aqui a atuação dos demônios. Você achou? Diz a palavra de Deus assim, capítulo 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Ok? Então começamos a aprender algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente aprende é que os demônios, eles por fato de odiar a criação de Deus, que é o homem, né, que é a coroa da criação, ele tentará sempre oprimir os homens. Existem alguns homens que você percebe muito bem que ele é influenciado por Satanás, mas em um momento na vida dele você vai perceber que ele tenha ficado possesso. Existem vários tipos de influências dos demônios, né? Algumas vidas, algumas pessoas ficam possessas, de tal maneira que se ela adentrar as portas ali, ela vai cair. Só que no ambiente, né, espiritual, no ambiente dos crentes, de luz, ela vai cair, vai manifestar. Assim como esse indivíduo que estava endemoniado, possesso, ele chega próximo de Jesus, ele já cai, já manifestado. O demônio já se revela no corpo daquele homem, né? Então, outras pessoas, você vai ver muito bem que ela é influenciada, que ela é dirigida por um maligno, mas em um momento da vida dela você viu ela ficando possessa, né, rangendo os dentes, né, rolando no chão, já até frequentou a igreja. Você vê que ela é uma pessoa extremamente endemoniada, porém, por alguma razão, ela não se manifesta. Isso é um mistério, né? A gente não consegue entender mistérios do reino de Deus. Mas uma coisa a gente começa a aprender: a função deles, a meta e o alvo dos demônios é sempre oprimir os homens. O verso 34 diz o seguinte: olha o que eles dizem: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem seis que és o Santo de Deus. Ou seja, eles aqui revelam que há uma separação entre luz e trevas. Eles reconhecem Jesus aqui como o Santo de Deus, como alguém ungido, separado. E quando ele diz vieste para perder-nos, lá no original grego significa vieste nos destruir. Eles viam em Jesus o poder, a capacidade de Jesus, o Filho de Deus, de destruí-los, aniquilá-los. É interessante isso porque a Bíblia vai dizer que os demônios serão lançados no final dos tempos no lago de fogo e enxofre. Eles não serão aniquilados como ensinam os adventistas e os testemunhos de Jeová. Os anjos caídos, os demônios, eles não deixarão de existir. Eles existirão, só que eles sofrerão no lago de fogo pelos séculos dos séculos, né? Os queridos adventistas e testemunhos de Jeová, eles pegam alguns textos isolados e apregam, ensinam essa doutrina de que os demônios serão aniquilados. E eles também ensinam, equivocadamente, que a alma do homem, o indivíduo que parte sem Deus, ele não passaria a eternidade no inferno, no lugar de tormento, sofrendo junto com Satanás e os demônios. Para o adventista e para o TJ, a alma humana também será aniquilada. É a doutrina do aniquilamento. Isso é uma falsa doutrina, tá, gente? Somente esses dois grupos acreditam nessa falsa teoria. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai perceber que são textos equivocados, uma hermenêutica totalmente equivocada que eles fazem no texto bíblico. E outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é o seguinte: olha o que diz o verso 35. Mas Jesus, repita comigo, repreendeu.
Essa palavra aqui, repreender, é uma palavra grega chamada epetitimau, que significa ordenar com severidade. Jesus não disse assim: por favor, sai do corpo dele. A Bíblia diz que Jesus ordenou com severidade: sai dele. Então, se Deus, meu irmão, preste atenção, você é crente, sim ou não? Se Deus te dá a oportunidade de orar por uma pessoa, e essa pessoa manifestar endemoniada, você não vai dizer assim: sai em nome de Jesus, demônio, sai dele, sai. Não, você tem que usar a autoridade. Jesus repreendeu de maneira severa, severidade: sai dele. Ou seja, a autoridade espiritual e a autoridade no dizer também. Você não pede por favor. Jesus repreende, manda ele embora com severidade, demonstrando ali que Jesus não queria papo, né? Existem muitos pastores, infelizmente, que ficam fazendo entrevistas com o demônio. Para quê? Para que a igreja fique com medo. Aí o pastor pergunta: o que você quer fazer na vida desse povo? Eu quero matar todo mundo. Aí as pessoas ficam mais com medo do demônio falando do que quando o pastor abre a Bíblia aqui para pregar a palavra do Deus vivo. Existem igrejas que são motivadas não pela palavra de Deus, mas pela palavra de demônio, infelizmente. Ok? Então, percebe aqui que Jesus ordena, dá ordem, ele não tem conversa e nem pede por favor. Ok? E outra coisa que nos chama a atenção também aqui no versículo 35, diz que: mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Irmãos, presta atenção. Uma pessoa endemoniada, o demônio joga o corpo da pessoa, rola no chão. E diz a Bíblia que quando Jesus manda o demônio embora, o demônio sai do corpo dele sem lhe fazer mal. Jesus é o único, amém, irmãos, que tem poder de expulsar o demônio da vida de uma pessoa e o demônio sair sem lhe fazer nenhum mal. Amém, irmão? Esse é o poder do nosso Deus, o poder de Cristo. Faz com que o mal saia, ainda que sacuda, joga o corpo dele, e ele não se machuca. Saiu dele sem lhe fazer nenhum mal. Não quebrou uma perna, não quebrou um braço, porque o próprio Deus estava protegendo ele naquele momento. Amém, queridos? Então nós vemos aqui por esse texto aqui a atuação do mal, e que Jesus tem o poder de libertar o homem, só Jesus. Ok? Então nós, como embaixadores de Cristo, quando nós oramos por uma pessoa, se uma pessoa manifesta, né, você tem que mandar o demônio embora em nome de Jesus, amém, irmão? Você já viu tem um vídeo circulando aí de um pastor da Universal que ele disse o seguinte, né? Eu até falei aqui, se você depois entrar no YouTube você vai ver. Ele falou assim: teve demônios, já tive situações de que o demônio não saiu em nome de Jesus, não saiu, mas quando eu usei a minha autoridade dele próprio, ele falou que o demônio saiu em nome dele. Olha, irmão, isso aí é muito estranho, né? O demônio não sai em nome de Jesus, mas vai sair no nome dele. Isso aí tem parceria, né? Está em parceria com o demônio. Está aí totalmente enganado. Os demônios, eles vão embora somente em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Outra coisa que nós vamos aprender acerca da maneira dos demônios agirem, dos anjos caídos agirem, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Você vai dar uma caminhada aí na sua Bíblia. Primeiros Coríntios capítulo 10, versículo 18. Olha só que o apóstolo Paulo nos ensina. Você achou? 1 Coríntios 10, 18. Considerai, olha o que Paulo fala: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele?
É um texto, né, assim, no primeiro momento você tem que parar para analisar, né? O que Paulo está ensinando aqui, irmãos? A partir do versículo 18, ele começa aqui a fazer uma analogia acerca do povo de Israel com os crentes lá de Corinto, que estavam comendo, né, comida sacrificada a ídolos. Havia essa dúvida se poderia comer ou não e tal. Ele começa a fazer uma analogia, que aí o versículo 19 diz: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não teria. Mas ele diz o seguinte: antes eu digo que as coisas que ele sacrifica são os demônios. Tem um sentido, tem um porquê espiritual de nós não comermos de alimentos que são oferecidos a ídolos. Então vou escrever aqui no meu esboço o seguinte: ó, assim como a participação na ceia representa comunhão com o Senhor. Por que eu digo que é comunhão? Porque no final do versículo 20, olha lá, no final do versículo 20 diz: e eu não quero que vos torneis, repita comigo, associados. Essa palavra associados aqui é koinonia, no grego. Então Paulo está dizendo: eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Veja a analogia que o apóstolo Paulo está fazendo. Da mesma maneira que o crente se assenta na mesa para participar do cálice, e esse crente espiritualmente tem, olha só a analogia que ele faz, espiritualmente ele está em comunhão com o Senhor. É por isso que muitas denominações usam esse termo: vamos participar da comunhão. Ele se refere a Santa Ceia, à comunhão. Por quê? Porque espiritualmente entramos em comunhão com o Senhor Jesus quando nos assentamos à mesa para participarmos da ceia. Amém, irmãos? Então, ele está dizendo: da mesma maneira que o crente vai participar da ceia, entra em comunhão com o Senhor, o indivíduo, o crente que se alimenta de alimentos sacrificados aos ídolos, ele também está entrando numa comunhão espiritual com os demônios. Qual era a questão lá em Corinto? Havia um crente que dizia assim: isso foi Jesus de Corinto, não tem nada a ver, essa comida aqui não faz mal não, a minha fé está em Deus, isso aqui não vai fazer mal não, como mesmo, não tem problema não. E havia alguns judeus, crentes, que ficavam chocados com isso. Paulo, para poder conciliar, né, os dois grupos, ele vai dizer: é bom realmente vocês se absterem, porque há um sentido espiritual. Quando a criança come doces oferecidos a Cosme e Damião, essa criança está entrando em comunhão espiritual com os demônios. Paulo está dizendo: não quero que vos associeis com os demônios, eu não quero que vocês entrem em comunhão com os demônios, comendo estas comidas oferecidas aos ídolos. Perfeito? Então, eu escrevi assim como a participação na ceia representa a comunhão com o Senhor Jesus, e assim como a participação dos israelitas na oferta representa a comunhão com o altar, porque vai dizer isso no versículo 18, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O apóstolo Paulo está remetendo aqui aos sacrifícios levíticos, a oferta de holocausto, que o crente levava para o sacerdote, queimava-se a oferta do holocausto, uma parte ficava para o sacerdote e a outra parte o crente se comia. Então ele está dizendo: você, segundo a carne, segundo a lei de Moisés, o crente que oferece a oferta é queimada, ok, e come a parte da oferta, ele entrou em comunhão com o altar. Ele está fazendo essa analogia, né? Os crentes, sim. Os crentes responderiam, né? A pergunta é retórica: sim. Pois bem, assim também como nós, crentes, entramos em comunhão na ceia, se você também comer alguma comida sacrificada aos ídolos, vocês também entram em comunhão com esses demônios. Olha só, irmão. Então, nós crentes, nós temos que nos abster de todos esses tipos de comida. Pastor, mas eu tenho uns familiares que são espíritas, pastor, eu não sei se essas comidas são oferecidas. Se você não, a Bíblia diz para a gente não perguntar, né, irmão? Você tem que chegar ali e orar, abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui na casa do meu irmão, do meu parente, da minha sogra, que é espírita. Em nome de Jesus, você vai ser discreto, né, irmão? Você não vai parar, calma aí, deixa eu fazer uma oração agora. Aquilo ali é uma ofensa para o espírita, né? Ele sabe que você é crente, você vai fazer uma oração, né? Espírito ali, Senhor, quebra toda maldição, repreenda, eu consagro a ti este alimento agora. Porque se você for no mercado, você vai ver em muitos supermercados sempre uma imagem ali, né? Não vou comprar nenhum alimento nesse supermercado porque o dono é católico. Ou seja, se você tem alguma coisa que isso te incomoda, compra o alimento, chega em casa,
e ora pelo seu alimento, consagra as compras. Tem crente que tem esse hábito, né? Senhor, toda maldição quebra, ok? O dono do mercado é espírita, é católico. Então, mas você sabe que a comida é oferecida aos ídolos. Você vai lá. Paulo aqui estava questionando a questão das festas lá em Corinto. Havia as festas pagãs e muitos crentes estavam indo, sim, senhor. Parente ainda não convertido acompanhava o filho, acompanhava o cunhado, a mãe, iam para as festas pagãs e se alimentavam. Isso estava trazendo um certo incômodo, um choque entre alguns grupos lá dentro de Corinto. Então Paulo escreve dizendo: olha, de fato, espiritualmente, se você comer essas comidas oferecidas aos ídolos, essas comidas vocês vão se tornar associados, vão entrar em comunhão com os demônios. Aí, irmão, eu entro mais uma vez na questão das festas juninas. Como é que você, sendo crente, você vai lá passar Quaresma, uma festa lá, em honra, qual é a deusa lá que é Aparecida, que eles fazem? Qual é a santa que é padroeira de Saparema? Qual é o nome? Isso, minha senhora não, a Senhora de Nazaré. A Senhora de Nazaré é feita uma festa lá em Saquarema. Olha, né? Lota, muita gente vem de outros municípios, né? Macaé, Aramão, Cabo Frio, para ir na festa. Se aquela festa, irmão, note bem, se aquela festa é uma festa dedicada à Senhora do Nazaré, que é um demônio que está por trás daquilo ali, aí você vai comer todas as comidas, mas eu não estou bebendo nada, é só umas comidas típicas e tal. Irmão, festa pagando, não era nem para você estar ali, irmão. Não, pastor, eu vou lá para evangelizar. Ok, está lá evangelizando de verdade? Está evangelizando mesmo? Será? Se você estiver evangelizando, se eu te pegar lá com os panfletos falando do amor de Deus, ok, alguma coisa. Mas você vai para lá e só para se divertir, para comer, vamos lá para passear. Então, festa pagã. O crente está ali? Não. Você está se associando com os demônios. É por meio dos ídolos, irmãos, que os demônios controlam o coração dos ímpios, né? Tem um texto que vai dizer, né? Que aqueles que adoram o ídolo se tornam semelhantes a ele. É o Salmo 115, se não me estou equivocado. Aquele que adora o ídolo se torna semelhante a ele. Por quê? Porque a mente e o coração dele passa a ser controlado por aqueles demônios que estão por trás dos ídolos. Amém, queridos? Então, é importante a gente sempre frisar essas questões, porque às vezes quando chega a época de 27 de setembro, né? Cosme Damião, fique atento aí para os seus filhos não chegarem em casa cheios de balas da escola, né? Você não dá doce de Cosme Damião, ok, mas às vezes as crianças, os amiguinhos da escola levam os doces que ganharam de Cosme Damião e começam a distribuir na sala. Oriente o seu filho a não receber, amém, queridos? Doces oferecidos a ídolos, ou seja, comunhão com os demônios. É interessante o versículo 21: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então essa expressão, quando nós dizemos assim, vamos nos assentar à mesa do Senhor, também é outra maneira de dizer que nós entramos em comunhão com o Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo diz que é impossível, irmão, estar em comunhão com os demônios e estar em comunhão com o Senhor ao mesmo tempo. Ele também vai usar outra metáfora, que não podeis beber no cálice, ok? Claro, uma referência bem clara aqui à Santa Ceia. Amém, irmãos? Então nós aprendemos aqui mais uma lição com o apóstolo Paulo. Outra coisa que a gente precisa saber também, como é que eles agem. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, a gente vê uma atuação intensa dos anjos caídos no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Durante o período da grande tribulação, veja o que vai acontecer. Apocalipse 9, 20 diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. O versículo 21 diz: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Interessante, né?
Os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, né, da ira de Deus, os demônios, eles têm muito prazer e eles sempre estarão incentivando, tentando direcionar a adoração do homem, que deve ser única e exclusivamente para Deus. Sempre os demônios vão estar tentando direcionar essa adoração para eles, certo? Sempre vão tentar enganar, porque eles sabem que o homem nasceu, o homem foi criado para adorar a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, amém, irmão? Para a glória de Deus significa reconhecer o seu senhorio, sua soberania e adorá-lo sempre em espírito e verdade. Então, Satanás e os demônios odeiam quando o crente oferece uma verdadeira adoração a Deus. E a única maneira de tentar atingir a Deus, entre aspas, é fazer com que este mesmo homem deixe de adorar a Deus e passe a adorar a eles. Então eles se deleitam, eles são alimentados pela adoração do homem. O homem é um ser intrinsecamente religioso. Por mais que ele diga, sou ateu, não creio em Deus, ele diz que não adora ninguém, né? Mas se você for fazer uma análise da vida desse indivíduo que diz que é ateu, ele tem outros ídolos. De repente ele não se prostra diante de uma imagem, ele não adora o Criador, o Deus da Bíblia, mas com certeza outros ídolos ocuparão o coração dele. O dinheiro, o sexo. Na vida de muitos, o sexo ilícito, né, é o Deus do indivíduo. Então ele não se prostra diante de Aparecida. Então ele acha que não adora nenhum Deus. Eu sou ateu, não acredito nessas coisas não. Mas ele tem outros deuses que moram no coração dele. Então se ele adora, por exemplo, um cantor, você sabe aí, né, esse Rock in Rio que está acontecendo aí, quantos jovens, né, já estavam acampados dias antes do seu ídolo chegar. Eles estavam lá. Muitos ali não são religiosos, não vão à igreja, não são católicos, não são evangélicos, né? Porém, quem são os deuses deles? Os seus cantores. Aí, eles estão em comunhão com estes cantores, quando eles lhes devotam tempo, dinheiro, quando eles são os seus fãs, seus cartazes pendurados nos seus quartos. Então, por trás dessa adoração, quem está recebendo essa verdadeira adoração? Os demônios. Porque o cantor nem sabe que ele existe. O cantor sabe que tem 3 milhões de seguidores no Twitter. Quem são esses 3 milhões de seguidores? Não sei, não os conheço pessoalmente. Aí o indivíduo vai para lá, paga o ingresso do Rock in Rio antecipadamente. 2 dias antes o cara está acampado esperando o cantor dele para oferecer a sua adoração àquele cantor. Mas quem recebeu essa adoração foram os demônios, porque ele está praticando a idolatria. E a idolatria, diz a Bíblia, levará muitos para o inferno. Não é somente um sujeito que se prostra diante de uma imagem de Aparecida, de Cosme e Damião. É um indivíduo também que ele devota honra às pessoas que não são dignas de receber. Você está entendendo, irmão? Então o indivíduo ele sempre vai adorar uma coisa. Vai ao dinheiro, a um cantor, a um jogador de futebol. Olha, eu me lembro que aquele jogador Kaká da seleção brasileira, você lembra? Está jogando hoje nos Estados Unidos, né? Esse ano já carreira. Quando ele jogava na seleção brasileira, as meninas iam para os estádios, tinha fã-clubes, levavam cartazes aos repórteres, perguntavam: vocês são o quê? Nós somos as Cacazetes. Só iam nos estádios, não porque gostavam do futebol, só para ver o Kaká. Ele é lindo, ele é lindo. Uma idolatria, gritavam, choravam. Idolatria, irmãos. O sujeito não está pedindo isso. O camarada está ali fazendo o papel dele, jogando futebol, ele não está pedindo para ser adorado. Mas por trás dessa adoração existe uma ação maligna. Estão associados, estão em comunhão com os demônios. Então veja bem que na grande tribulação, flagelos, os juízos de Deus serão derramados. E diz a Bíblia que ainda assim os homens não deixarão de adorar demônios. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus, irmãos. Amém?
Mas infelizmente, ainda muitos homens continuarão adorando demônios. O homem é um ser religioso por natureza. Se ele não se volta para Deus, automaticamente ele estará sempre associado em comunhão com os demônios. Ontem foi a nossa última aula lá na pós-graduação, e nesse curso de Ciência da Religião, você não pode escrever o seu trabalho, por exemplo, de monografia, como um teólogo. Você tem que fazer um trabalho como um pesquisador. Você não pode fazer juízos de valor, você não pode decidir isso está errado. Você vai analisar uma religião, você não pode dizer essa religião está errada diante da Bíblia. Não. A função do cientista da religião é apenas analisar. É uma linguagem jornalística, né? Isso, muitos crentes ficam em choque, né? Poxa, eu vou fazer um trabalho, não posso dar minha opinião mediante a palavra. Não, você só analisa. Então teve um momento ontem que nós estávamos falando sobre alguns fenômenos, e é um fenômeno aí novo, e estávamos debatendo sobre isso. Eu não sei quantos viram aqui esse vídeo que está circulando de um traficante que manda o outro quebrar as imagens no morro, dizendo que quem manda aquele morro é Jesus. Quantos viram esse vídeo? Está circulando aí, irmão. O traficante chega e manda o outro: rapaz, pode quebrar tudo isso aqui, rapaz. Quem manda, falam vários palavrões, né? Quem manda aqui é Jesus. Jesus que tem todo o poder, rapaz. Vem com esse lugar de macumba pra cá. O chefe do tráfico. Até hoje não se identificou de onde seria esse vídeo, né? Quem seria esse traficante. Aí estávamos comentando, discutindo isso, esse fenômeno diferente. O bandido crente, esse fenômeno. Eles acreditam, eu estou usando aqui aspas, né? O bandido crente, existe bandido crente, irmão? Não existe, né? Porém, eles realmente acreditam, irmãos, que são crentes. Aí um pastor estava falando, a gente estava falando comigo, falando sobre isso ontem. Aí um pastor falando comigo ontem: olha só, eu conheço uma pequena igreja lá na Cidade de Deus, dentro da comunidade, que os bandidos acreditam que tem a proteção de Deus quando o pastor ora por eles. Quando o pastor, olha só, o pastor está dentro da comunidade, o camarada chega com um fuzil atravessado, o chefe da boca, e diz assim: pastor, ore por mim. O pastor vai me negar? Jamais, né? Não porque tem medo de morrer, mas porque é uma obrigação do pastor orar. Aí o pastor ora: Senhor, em nome de Jesus, cumpra, Senhor, o teu propósito na vida deste homem, transforma ele. Senhor, mas se o pastor orar, não vai. Senhor, guarda ele, Senhor. O cara está ali na tensão do dia a dia, né? Guarda ele, livra ele. Na cabeça do pastor, a intenção do pastor é que esse homem se converta, né, irmão? Só que a maioria deles não quer se converter. Então aquela oração serve de proteção. Outrora eles iam para os centros de Umbanda, de Candomblé, fazer fechamento de corpo. Agora eles vão até o pastor pedir a proteção. Então na cabeça deles, quando eles recebem uma oração, Deus é que vai dar vitória. Aí o pastor falou comigo que, graças a Deus, uma pequena igreja, o traficante pede a bênção do pastor, aí quando ele, no final do mês, ele vai levar o dízimo do tráfico. Irmão, e aí? Eles trouxeram para Deus abençoar o negócio. E aí? Como é que fica? Como é que fica o homem de Deus numa situação dessa? Complicado, né, irmão? Não sei se eu conseguiria, não, irmão, ser pastor num lugar desse, não. O cara tem que ter um chamado mesmo. Vai receber? Eu penso que não. Por quê? Dinheiro sujo, né, irmão? Mas como que um pastor vai chegar e dizer não? Né? Tem que ter muito tato, tem que sentar para explicar. Porque eles acreditam. É um fenômeno novo. Aí nós estamos discutindo, é claro, né, irmãos? Ó, mamãe deles é crente. Vovó, ora por eles, crente. A maioria tem mães crentes. Segundo, muitos estiveram na igreja na adolescência, mas nunca se firmaram, foram para o crime. Terceiro ponto. Outros, na fase adulta se desviaram e foram para o crime, não na infância, já como adultos. Há muitos anos atrás eu conversei com um pastor de outra denominação. Ele falou que tinha um irmão na igreja, um irmão bem ativo na igreja. Então aquele irmão foi crescendo, então grupo jovem, grupo de evangelismo na igreja e tal, um irmão sempre pronto a ajudar, estava ali
Aí o pastor foi colocar ele como obreiro da casa de Deus, tal. Depois de muito tempo, o pastor descobriu que ele era frente da favela. E ele nunca tinha deixado, ele se batizou, participava dos grupos da igreja. Ele conseguiu manter a vida dele de criminoso escondido. E o pastor, ninguém descobria. Aí quando o pastor descobriu, chamou ele e falou: rapaz, você não abandonou o crime não, cara? Ele: não, pastor, não mata ninguém não, só fica só na contabilidade. Na cabeça do indivíduo, pelo fato dele não matar ninguém, ele acha que não está fazendo mal. Então estávamos colocando essas questões ontem, irmão. Questões que o cientista da religião, que hoje os faculdades e seminários estão colocando em pauta esses temas. Como que a religião está fazendo diferença ou não? A religião está fazendo diferença na vida dessas pessoas? Eu estava colocando isso para o seguinte: certa pessoa fez um comentário num vídeo dizendo que não é o Estado, não é a igreja, não são as ONGs que vai mudar a situação, o caos que as comunidades do Rio de Janeiro. Eu fiquei a pensar: poxa, isso é um tapa na cara, sabe por quê? De fato, irmãos, a presença da igreja evangélica é importante dentro das comunidades, sim ou não? Sim, mas a verdade é que nós não fazemos muita diferença. O número de bandidos aumenta. O número de meninas com 11, 12 anos grávidas, cheirando cocaína, sendo mulher do chefe do tráfico, aumenta. Então não há em nenhuma favela, nenhuma comunidade, nenhum dado assim. Desde que a igreja evangélica chegou aqui, a Assembleia Universal aqui dentro, o índice de criminalidade zerou. O tráfico praticamente não vende mais drogas, acabou o movimento. O senhor fala disso, irmão? Pelo contrário. Então isso é um alerta para nós, é um tapa na cara para a igreja. Aí, comentando isso com o paciente hoje de manhã, assim, bem, nós não podemos também nos sentir culpados, porque infelizmente a maioria não quer se converter. O mundo já é maligno. Mas que é frustrante né, irmão? Você trabalhar, você pregar o evangelho, está lá dentro, quando tem tiroteio não tem culto, o pastor tem que lidar com aquilo, o camarada de fuzil para cima e para baixo, o pastor esconde aí o pó aí, esconde a arma na igreja, o pastor tem que ficar na mão dele. Nós, uma vida, você ser um líder religioso num ambiente desse, de guerra urbana, não é para qualquer um não. E ao mesmo tempo você ali cuidar dos camaradas, evangelizar e ver um por um morrendo assassinado, isso é horrível para um líder religioso. Isso é horrível para o pastor, ou até mesmo para a igreja católica. Tem padres na igreja católica que fazem um trabalho de ação social dentro das comunidades. Os padres tentam também, dentro da visão deles, tirar os jovens ali através de ações sociais, inclusão, cursinho de judô, cursinho profissionalizante. Mas você percebe que mesmo com ações de ONGs e da igreja, a violência infelizmente não está diminuindo. Nós estamos perdendo a batalha. E aí, quando não se consegue, irmãos, vencer, mudar a situação com ações de inclusão, resta-nos orar, irmãos. Quando a gente não pode fazer mais nada, só nos resta orar. Não deixamos de orar, amém, irmãos? Tem que orar muito por essas pessoas, orar muito por elas, os crentes e os não crentes que moram nesses ambientes. Muito bem, irmãos, vamos para 1 Timóteo. Texto muito conhecido, mas precisa ser bem analisado, que é 1 Timóteo 4:1. Timóteo 4:1, você achou? Diz assim: ora, o Espírito, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só, irmãos, diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo revela a ele que muitos se afastariam de Jesus por darem ouvidos, por obedecerem a espíritos enganadores. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra aqui, enganadores. A palavra grega é planos, que quer dizer ilusão, desvio, sedução.
Olha só, o apóstolo Paulo revela que estes demônios têm a função de desviar o crente, seduzir e iludir. Quanta gente dentro das igrejas evangélicas estão iludidas, irmãos? Foram seduzidas pelas mentiras do diabo. O apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos tempos muitos obedecerão ao ensino de demônios. Note bem, não é ensino sobre demônios, são ensinos inspirados pelos demônios. Você está entendendo? Alguns podem ler esse texto e achar, ensinos de demônio. Então vou ficar alerta, não vou começar a ensinar, né, sobre os demônios, isso aí é errado. Não, é ensinos inspirados por eles, aparentemente dando a entender que sejam doutrinas ortodoxas, mas não são. Você está entendendo? Por exemplo, quando o sujeito sobe no púlpito e diz que aborto Deus não reprova, pode fazer aborto. Quando o indivíduo diz que para conseguir as bênçãos de Deus você tem que fazer sacrifício, oferta, sacrifício, bota aqui entre aspas, dinheiro, muito dinheiro no altar. Onde está escrito isso? Jesus nos concedeu todas as bênçãos na cruz do Calvário, amém? Todas as bênçãos já foram liberadas a nós. Então o camarada começa a trazer ensinos, e a palavra ensino significa didascalia, né? Porque o ensinador, o professor é o didáscalos, então ele pratica, ensina, didascalia, instrução. Olha só, irmãos, Paulo está nos revelando que os demônios usam mestres, professores, pregadores, pessoas que estão de frente ensinando, usam algumas pessoas para trazer falsos ensinamentos, falsas instruções. E ele vai dizer que o resultado desses ensinos, desses falsos ensinos, seria uma apostasia. Tais pessoas que estiverem recebendo esses ensinos e obedecendo esses ensinos não ficarão firmes com Jesus, não serão crentes cheios do Espírito Santo, serão crentes que vão se desviar mais cedo ou mais tarde, porque eles estão dando ouvidos a espíritos enganadores que iludem, seduzem. Interessante isso, né? Espíritos enganadores provocam ilusão e desvio. Muita gente se desviando, irmão. Por exemplo, a teologia da prosperidade, a famigerada teologia da prosperidade, o que ela produz no crente? Qual é o ensino principal? Você é de Deus, então você não fica doente. Você não é filho de Deus, Deus quer o melhor para os seus filhos, então portanto você tem que ser rico. Olha só, então o camarada vai sendo doutrinado nesse falso ensino, anos a fio. Se você tentar convencer do contrário, ele normalmente não aceita, ele rebate. Não, que é isso? Você é filho de Deus, Deus quer o melhor para mim, então portanto eu tenho que ser rico. Deus é o Deus da saúde, é o Jeová Rafa, o Senhor que te sara, como é que eu vou ficar doente? Jesus levou sobre si na cruz a enfermidade. Então vai pegando textos isolados, ele vai querendo aquele corpo doutrinado, aquele tipo de crença, anos a fio. Percebe? Quando o crente fica doente, ele mesmo fica doente, entra o quê? Em crise. Caramba, mas o crente não fica doente, o pastor falou que o crente não fica doente. Aquele pastor da Universal que disse: você tem que dar o seu carro, você viu no YouTube? Você tem que dar o seu carro, essa sua lata velha aí. E eu duvido que você não vai aparecer de Lamborghini. Tem alguns que dizem assim: como a Bíblia insiste para acontecer se você não fizer um sacrifício? Muitas pessoas acreditaram e deram seus carros. Será que elas estão hoje de Lamborghini? Está nem com carro popular, meu amigo, muito mais Lamborghini. Ou seja, ensinos de demônio. Por que ele precisa falar isso? Porque ele precisa bater uma meta. Se você quer saber, ele tem uma meta, como uma empresa, ele precisa bater uma meta de arrecadação. E ele só cresce entre os seus pares se ele arrecadar o máximo de dinheiro. Então ele vai mentir. Ele vai dizer: você tem que dar o seu tudo dentro da sua casa. Como os fariseus que entravam nas casas das viúvas, eles vão espoliando as pessoas. É ensino de demônio. Como é ensino de demônio? Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa que não está sendo ensinada na verdade da palavra, mais cedo ou mais tarde, ela vai fazer o quê? Vai apostar, porque ela não tem base, ela não tem raiz, ela não tem estrutura, não tem solidez espiritual.
não foi ensinada na palavra, ela não foi ensinada que na vida do crente acontecem coisas boas e coisas ruins também, que ele precisa estar apegado a Jesus, porque quando as coisas ruins acontecerem, ele não se divide, não abandone a fé. Está entendendo? A confissão positiva é ensino de demônio. Muitos ensinos de demônios aí, irmãos. Muitos ensinos. Temos que tomar muito cuidado. Essa linha apostólica, não digo todas, mas a maioria, aplicou através da prosperidade. Eles também ensinam essas questões da batalha espiritual, que o crente precisa fazer um retiro. Nesse retiro vão fazer algumas coisas com ele, vão fazer regressão com ele. E quando ele volta do retiro, as pessoas que não foram no retiro perguntam: o que aconteceu lá? Eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que foi tremendo. Quem já ouviu essa expressão aí? Já, né? Não posso dizer. Aí lá faz regressão com ele. Técnicas do espiritismo, técnicas de psicologia. Feche os seus olhos agora. Apagam-se as luzes. A pessoa fecha os olhos, apaga a luz, fica uma luz às vezes vermelhas ligadas, assim, bem no fundo. Agora, imagine você no ventre da sua mãe. Técnica de regressão, os crentes estão envolvidos mesmo. Imagine você no ventre da sua mãe. Imagine você agora um bebê. Tem gente que começa a fingir que é criança. Começa a chorar. É uma espécie de hipnose. O quê? É ensino de demônio. E o pior de tudo, nesses encontros, feche, você está com o coração sujo, perdoe Deus agora. Ensinando o homem a perdoar Deus. Pois é. Onde está na Bíblia, irmão? Técnicas, psicologia, de hipnose, ensino de demônio. Toma muito cuidado, amém? Nos anos 90 houve aí uma moda, lembra? De nascer dente de ouro, lembra disso, irmão? Meu Deus, isso assolou a igreja brasileira. E muitos pastores falam: não, Deus faz o que quiser, o que Ele quiser no meio da sua igreja. Mas qual o propósito do dente de ouro? Vai arrancar para vender? Se for para isso, dou duro num corpo desempregado. Nasceu dente de ouro aqui, vale 100 mil reais, arranca na hora. Banguela, vou vender. Mas esse não foi o propósito. Ensinava-se que era para a glória de Deus. Os crentes que o dedo está amarelado dentro da igreja. Dente de ouro, para quê? Meu Deus, os pastores não sabiam qual o propósito. Deus está criando dente de ouro no crente. Não havia explicação. Foi uma onda que passou nos anos 90, eu me lembro disso. Era recém-convertido. Olha, isso de demônio, irmãos. Muitos se apostataram da fé. Muitos se desviaram. Muitos entraram para a igreja e não foram para seguir Jesus, não foram atraídos pela palavra, como nós cantamos aqui. Foram atraídos porque nasceu dente de ouro um amigo. Vou lá, talvez nasça em mim. Meu Deus do céu. Muitos apostatarão porque o ensino dos demônios ilude, desvia e seduz. Você está entendendo, meu irmão? A fonte, a inspiração é demoníaca. Isso é o fim da picada, irmão. O fim da picada. Não estranhe, não, irmãos. Já tem muitas igrejas que eram ortodoxas e hoje estão aceitando normalmente, na boa, o casamento gay. A Cíntia, vou falar. Cíntia teve que excluir ontem uma pessoa do Facebook dela, que outrora era pastor até pouco tempo. Ele deixou de ser pastor há pouco tempo e ele voltou para o mundo do homossexualismo. Aí de umas semanas para cá ele começou a postar que Deus ama. Ele postou indo lá no Rock in Rio, no show da Lady Gaga. E se você não sabe, a maioria dos fãs da Lady Gaga são gays, né? Ela não foi por conta de ter ficado doente em cima da hora. Aí os produtores do Rock in Rio disseram que quem quisesse pedir o dinheiro de volta poderia, mas já estava comprado. Então, no primeiro dia do Rock in Rio, foi sexta-feira passada, o pessoal não desfez do ingresso, foram. Então, a maioria dos gays estavam lá. A comunidade gay estava presente. O camarada que há um pouco mais de um ano estava pregando o evangelho, apostatou da fé. Eu e meu amigo,
num show onde a maioria é gay, apostasia, foi seduzido por ensino de demônios. Mas o sujeito ele vai dando os indícios, irmão. Não é assim do nada que tu volta para homossexualismo, não. Não é do nada que você apostata da fé, não. Ele vai dando alguns indícios. E eu penso que Deus avisa, tá? Não deixa o sujeito se perder. Avisa, mas muitos não querem obedecer a Deus, querem obedecer a ensinos de demônio. Então ele começou a postar umas coisas ridículas. Praticamente as postagens dele atuais é defendendo o homossexualismo, porque ele voltou. Assim, eu não quero mais ver isso não. Se foi excluído, ele tirou. Na época que Cíntia pediu a solicitação de amizade, ele era um pastor, pregava a palavra de Deus. Não é o fim do mundo, irmão. Jesus está voltando. Ensinos de demônio. Cuidado, irmão. Muitos ensinos que estão sendo deturpados da palavra de Deus são de inspiração demoníaca. Irmãos, note bem. Aí você pergunta assim, pastor Anderson, por que então que essas igrejas da teologia da prosperidade continuam cheias, continuam indo muito bem, obrigado? Boa pergunta, né? Por quê? Por que será? Foi feita uma lavagem cerebral desde o início nas pessoas, onde se diz o seguinte: você tem que ficar aqui, não importa o que o seu líder esteja fazendo, você tem que bancar isso. Não importa se o líder está pegando esse dinheiro, injetando na televisão, fazendo lavagem, não importa. É ele Deus. O importante é você obedecer a Deus. Então as pessoas não saem. Eles exigem das pessoas uma suposta santidade, mas que ele mesmo não tem. Então as pessoas estão lá 20, 30 anos, mas não se libertam. Não querem a Bíblia também, né? Tem isso, né? Conhecereis a verdade os libertará. Não quer ler Bíblia. Então ela é escrava do sistema. Ela vai sendo escravizada. Ela pode ver o líder dizendo que o aborto não é pecado, mas ela, não, isso aí não tem nada a ver, não. Ele é um homem de Deus, o Espírito Santo está usando a boca dele. Meu Deus, é o fim da picada, irmãos. Cuidado, amém, irmão? Espíritos enganadores, ensinos de demônio. Outro texto aqui que eu quero compartilhar com você, em Atos 19. Olha só, irmãos, o que aconteceu. Chega até a ser engraçado esse episódio. Atos 19, versículo 11. Você achou? Atos 19, 11. Quem achou, diga amém. Olha que interessante. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas, olha só, ambulantes, tinha isso também naquela época, hein? Exorcista ambulante, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, subsacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu. Olha o que os demônios disseram, irmãos: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha os fatos que aconteceram aqui. Vamos lá. Versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes, os
estudiosos, os estudantes do contexto judaico, todos eles concordam que haviam, assim como muitos endemoniados apareciam para Jesus expulsar, havia muitos endemoniados também, e muitos faziam isso uma profissão. Eles andavam em grupos exorcizando demônios. Pastor, mas não era o nome de Jesus que se expulsa demônios? Bem, nós não sabemos se de fato esses demônios eram expulsos, mas é um fato que havia pessoas que faziam isso uma profissão. E os estudiosos acreditam que muitos deles, por não conhecer Jesus, eles tinham alguns ditos mágicos, algumas fórmulas. Eles usavam algumas fórmulas. Eram como se fossem místicos, judeus místicos que viam uma pessoa endemoniada e tentavam expulsar o demônio usando fórmulas mágicas. Se o demônio saiu ou não, já é outra questão. Nós não estávamos lá para saber. Mas havia pessoas que faziam isso uma profissão. E esses judeus, versículo 3 diz, eles tentaram invocar o nome do Senhor. Eles viram os apóstolos expulsando demônios através do nome de Jesus. Eles aprenderam, a gente pode expulsar os espíritos malignos usando do nome desse tal de Jesus. Ok. Aí eles dizem assim, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos. Você sabe o que é esconjurar, irmão? Esconjurar, eu esconjuro, é o mesmo que exorcizar, só isso. Esconjurar é o mesmo que tentar afastar os espíritos malignos de uma pessoa, ou amaldiçoar as entidades que estão possuindo aquelas vidas. Eu esconjuro, é como se ele estivesse dizendo assim, eu te expulso, eu te amaldiçoo, espírito maligno. Não sei se você já viu algum filme onde algum padre tenta exorcizar, o famoso filme Exorcista. Não veja esse filme aí, de agora, principalmente crianças. Nesse filme, obviamente você vai ver uma reportagem sobre e vai aparecer as cenas. Eu nunca assisti esse filme, mas já vi cenas a partir de uma reportagem, Então tem cenas que o padre ele chega para tentar expulsar o espírito maligno. Os padres fazem isso, nem todos. Não sei se você sabe, existe um curso no Vaticano onde padres que querem trabalhar com exorcismo, com esconjuro, ele vai para lá para fazer esse curso. Será que em algum momento ele aprende que tem que ser em nome de Jesus? Acho que não. Por quê? Porque você vai ver o padre, ele abre um livrinho, a pessoa endemoniada ali, ele abre um livro, fica com um crucifixo e vai citando palavras da época medieval. É isso que ele aprende no curso no Vaticano. Em nenhum momento ele aprende que tem que ser em nome de Jesus. Se ele fosse numa igreja pentecostal, quem sabe, eles aprenderiam. Então esses camaradas tentavam fazer a mesma coisa, esconjurar, expulsar demônios através de fórmulas mágicas. E diz o texto aqui que eles disseram o seguinte, eu expulso vocês por Jesus a quem Paulo prega. Olha só, eles ainda citaram o nome de Paulo. O versículo 15 diz, mas o espírito maligno lhes respondeu, olha, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são vocês? Olha só, irmãos, os demônios conhecem e obedecem somente quem serve a Cristo. Aí eu vou dar aqui uma opinião que possa te abrir a mente no sentido aspecto. Esses ambulantes, esses exorcistas que atuavam profissionalmente antes de Jesus aparecer, é óbvio, irmãos, que eles não expulsavam demônios. O demônio se escondia, porque eles não tinham a autoridade espiritual, não tinham vida com Deus. Eram pessoas comuns que não eram religiosas, mas que faziam dali sua profissão. Então quando eles supostamente chegavam para tentar expulsar um demônio, é bem possível que os demônios se escondiam. Não muito diferente de pessoas que buscam cura no espiritismo. Você lembra que o repórter, alguns anos atrás, fez uma reportagem com o chamado espírito do Dr. Fritz, que incorporava numa pessoa que se dizia médium, fazia cirurgias sem anestesia. Vocês já viram isso? Tem no YouTube. A pessoa recebe um corte enorme e não sangra. Por que a pessoa não sangra, irmão? Sabe por quê? Porque há demônios incorporados em quem está fazendo a suposta cirurgia e há demônio na pessoa que está ali procurando aquela ajuda. Então é tudo uma enganação, um teatro satânico
para confundir aquelas pessoas. Então esses falsos exorcistas, eles não tinham autoridade espiritual. Tanto é que os demônios vão dizer: olha, Jesus eu conheço, esse é o Filho de Deus, esse tem que obedecer. Ó, Paulo, homem cheio do Espírito Santo, se ele mandar embora, ele tem que ir embora. Mas e vocês, quem são? Isso me faz refletir, irmãos. Será que no inferno nos conhece? Veja bem, vocês quem são? Olha o que os demônios dizem. Quem são vocês? Porque eu não vejo autoridade espiritual. Os demônios não viam a autoridade espiritual deles. Os demônios não viam a cobertura do sangue de Jesus sobre eles. Vocês eu não conheço. Eu não vejo no mundo espiritual nada que me faça obedecê-los. Então diz a Bíblia aqui, que o possesso, o endemoniado, os demônios saltaram sobre eles, subjugando a todos, deu uma coça. De tal modo prevaleceu contra eles que desnudos, eles ficaram sem roupa, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Então, um homem possesso, ele pode dar uma coça, uma surra em 7 homens ao mesmo tempo. Olha só. A força, eu já vi demônio manifestado de pegar aqueles bancos antigos de madeira e levantar e jogar assim como se fosse uma pena. A pessoa fica com uma força descomunal, sobre-humana. Uma pessoa possessa. Isso o texto aqui que eram 7, não é isso? 7 filhos de Seva. E conseguiu dar uma surra, de modo que os camaradas ficaram nus, rasgaram as roupas deles. Eles fugiram nus e feridos. Olha só. Mas o X da questão do texto está aqui. Será que o inferno nos conhece? Será que nós somos uma ameaça para os demônios? Porque infelizmente, queridos, há muitos crentes que o demônio vai dizer a mesma coisa: você, eu não te conheço, você não é uma ameaça para mim. Lá no inferno o teu nome não é comentado não. Você não me incomoda. Quem é você? Não vejo unção nenhuma, não vejo a cobertura do sangue. Portanto, eu tenho a autonomia para agredir você, para partir para cima de você. Por misericórdia, eles não morreram, né, irmãos? Poderiam ter sido mortos. Você está entendendo, querido? Então, o crente que não busca o Senhor, que não tem comunhão com Deus, ele não é conhecido no inferno. E quando nós dizemos é necessário ser conhecido no inferno, no sentido de que nosso nome precisa ser uma ameaça para os demônios, também. A gente precisa incomodar o inferno. Precisamos incomodar. Assim, me lembro que já comentei isso aqui, alguns anos atrás, quando tinha um pessoal fazendo uma arruaça aqui, manifestou um rapaz aqui, demoniado, manifestou aqui, quando tinha acabado o culto, todo mundo já estava na cantina. Aí tem aquele momento que a gente fica aprendendo com os irmãos aqui na frente, no final do culto, ele veio até mim, pediu uma oração, ele manifestou endemoniado. E eu me lembro a palavra que ele falou, o demônio falou na boca dele, foi o seguinte: olhou para mim, arranjando os dentes, falou: você não vai conseguir. O que ele estava dizendo? Qual o recado do diabo para mim? Qual foi? Qual foi? Havia pessoas me afrontando aqui. Havia pessoas aqui, ou seja, ele estava tentando arrancar todo mundo da igreja, aquele demônio. Então ele veio me dar um recado: você não vai conseguir manter a unidade, você não vai conseguir com que eles obedeçam a palavra de Deus. Enquanto o pessoal estava fazendo a arruaça, o que eu mais procurei foi transmitir a palavra de Deus, para que pelo menos eles tentassem obedecer a Deus com a Bíblia aberta, né? Às vezes você vai conversar com a pessoa não aceita. Então quem sabe de púlpito, né, você usando a palavra, a pessoa tem ouvidos, mas nem assim. Percebe? Existem pessoas que você não adianta falar diretamente tete a tete, ela vai contra-argumentar. É necessário só de púlpito ensinar, abrir a Bíblia e mostrar na Bíblia. Quem sabe talvez ela obedeça, tema ao Senhor, mas nem assim. Então o diabo precisou dar um recado: você não vai conseguir. Então, queridos, nós precisamos de fato incomodar aos demônios, incomodar o inferno,
A tal ponto de, quem sabe, aparecer um demônio e dizer para você, manifestar uma pessoa e dizer: ó, você não vai conseguir, eu te odeio. E você dizer para ele: eu ficaria preocupado se você dissesse: eu te amo, né? De fato, os demônios precisam nos odiar, né, irmão? Quanto mais os demônios te odiarem, é porque você está no centro da vontade de Deus. Jesus eu conheço, Paulo também. Esse aí eu não te faria, não. Paulo é servo. Ele tem que olhar para você: não, você eu não quero papo, não. Você está orando, você está me buscando, você me obedece. A mesma gente está orar e ler Bíblia e não obedecer, né, irmão? Também não adianta. Orar, ler Bíblia, Jô Soares lê pra caramba. Tá lá, incrédulo como nunca. Lê Bíblia, um monte de gente lê. Satanista lê a Bíblia. Lá na igreja de Satanás, ele abre um texto e lê a Bíblia. Lê a Bíblia de Satanás também. Confundir as mentes. Então, queridos, será que o inferno nos conhece? O inferno tem que conhecer você. Você tem que ser um perigo para o inferno, amém? E como é que você incomoda o inferno? Se lançando nos braços de Deus, fazendo a obra de Deus, sendo o que o mundo diz mesmo, fanático. Só porque você vem na igreja de todo culto, você é fanático. Vai retornar à noite para o culto da família? Tá doido, tu é fanática. Está indo muito para a igreja, está trabalhando muito para a igreja. Isso é que Satanás não quer. É isso que Satanás não quer. Então você começa a incomodar o inferno. Você está fazendo um pouco mais. Você está fazendo o que você não tem costume de fazer. Percebe? Aí você incomoda. Mas você vai viver a sua vida light. Não incomoda em nenhum momento. Você não afronta o inferno em nenhum momento. Você não agride o inferno. Só é agredido pelos demônios. Infelizmente, tem crente que só é agredido, mas não agride, não avança. Ah, ele fez isso comigo? Tu vai ver. O camarada começa a fazer um jejum, começa a vir, eu vou vir todo domingo de manhã, não vim, agora eu vou vir. Só de raiva. Fuge do culto de oração, só de raiva, diabo, você vai ver. O cara se revolta. Aí tu passa a ser uma ameaça. Porque se você ficar acomodado, a tendência humana é se acomodar, tá? A tua tendência é se acomodar. Aí nós não podemos ser uma ameaça para o inferno. Amém? E para a gente poder fechar, 1 Coríntios capítulo 6. Coríntios capítulo 6. Temos aqui uma revelação do apóstolo Paulo para nós. Primeiros Coríntios capítulo 6, versículo 3, Paulo diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? No caso aqui, anjos caídos, né? Quanto mais as coisas desta vida. Só isso. Estava vendo lá uma pendência lá na igreja lá de Corinto, na qual os crentes estavam entrando em litígio um com o outro, como se tivesse um acionando o outro na justiça dos homens, né? Aí Paulo aconselha eles resolver essas diferenças entre eles, entre os irmãos, entre eles. Por exemplo, sou crente, aí eu contrato o Guará como meu funcionário, ele também é crente. Estava acontecendo isso, mais ou menos isso na igreja de Corinto. Aí eu não paguei o salário desse terceiro ao Guará, um exemplo. Aí o Guará sai da empresa e me aciona. Então, crente acionando o crente na justiça, da mesma igreja. Estava vendo algo semelhante assim lá na igreja de Corinto. Então Paulo aconselha esses irmãos: olha, faça isso não, resolve isso entre vocês. Faça isso não. Escândalo isso para o evangelho e tal. Aí ele faz essa pergunta retórica aqui no versículo 3: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida, gente. Vocês estão aí entrando nessa demanda aí. Paulo está dizendo: olha, a importância, a relevância dos crentes no porvir é tão tremendo. Vocês são tão importantes para Deus, vocês são tão especiais para o Senhor, as questões espirituais são tão mais relevantes, e vocês estão entrando nessas demandas aí. Aí ele vai dizer: vocês não sabem
que nós haveremos de julgar os anjos. Escrevi o seguinte aqui no meu esboço: os coríntios não sabiam disso, e a maioria de nós, a gente não acorda pensando nisso. Sinceramente, você acorda pensando nisso? Daqui a um tempo, lá na eternidade, vou julgar os anjos, os demônios. Até porque a Bíblia não revela como se dará isto. A Bíblia diz que o juiz é Cristo. Jesus é o juiz, o julgamento é dele, para julgar os anjos caídos e os demônios. Perfeito? A gente tem uma ideia. A Bíblia diz que nós participaremos do seu reinado milenar. Já que participaremos do reinado milenar, e a Bíblia também não dá detalhes como será esta participação, também participaremos do juízo dos demônios. Como se dará isso? Em que momento, em que situação na eternidade? A Bíblia também não revela. Só a revelação que Paulo recebe é isso. Olha, não fique dentro dessas demandas desta vida não, gente, porque vocês não sabem disso, que vocês vão um dia julgar os demônios. A posição que Deus colocou vocês, irmãos coríntios, Paulo estava tentando mostrar para a gente, é tão nobre, é tão relevante, que um dia vocês vão julgar anjos. Vocês vão participar do julgamento juntamente com o juiz, com o próprio Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: isso não é pouca coisa. Mas assim como eu sei que eu estou falando isso para vocês, e muitos não têm ideia, não estou conseguindo imaginar como se dará isso, os irmãos de Corinto também tinham a mesma dificuldade. Tá, eu vou julgar os anjos, como vai ser isso? Como se dará isso? Em que momento, em que situação? Qual será o meu poder com o corpo glorificado? Compartilhando desse julgamento com o juiz eterno que é Cristo. Então, pensa aqui o seguinte, irmãos, que o apóstolo Paulo está despertando os crentes para as questões espirituais. Tem muitas coisas que na Bíblia não são reveladas totalmente. O fato desse juízo aqui, Paulo não revela como vai se dar isso, só revela que nós vamos julgar anjos. Então, Paulo está dizendo: pensa nas coisas espirituais. Começa a pensar mais na relevância espiritual que vocês têm. Ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo: vocês estão com uma visão tão pequena, um indo processar o outro, um entrando acionando o outro, briguinha, é muito pouco. Então, queridos, note bem, ainda que você não acorde todo dia de manhã pensando: vou julgar os demônios, é uma doutrina, é algo que fica passando pela tua cabeça de tempo em tempo. Eu sei que não é. Ainda que você não pense nessas coisas, mas uma coisa você tem que pensar: nas coisas do alto, amém, irmão? Você tem que pensar que nós, de fato, um dia estaremos com Cristo na eternidade, e nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor. Essas verdades não podem ser esquecidas. O que vou fazer exatamente? Qual vai ser o meu expediente? Quantas horas eu vou trabalhar na eternidade? Só para isso conversa não vamos ter mais tempo contando como nós contamos hoje aqui, né? Estou usando aqui uma hipérbole, um exagero. Perfeito? Como vai se dar isso, pastor? Eu vou trabalhar muito? Eu quero férias. Será que Jesus vai dar férias para mim nesse reinado milenar? Será que vai ter descanso? Final de semana fica em casa? Então, não entre nessas questões que a Bíblia não revela. A Bíblia só diz que nós reinaremos com Cristo, nós vamos julgar anjos caídos, né? Aí eu consultando alguns estudiosos, só um estudioso que interpreta esse julgamento julgando os anjos de Deus, mas aí foge totalmente, né, do contexto. Os anjos de Deus seriam julgados pelos crentes, por quê? Não tem base, né? Então, os demônios é que serão julgados. Um dia eles vão ser lançados no lago de fogo, e nós, crentes com corpos glorificados, estaremos participando nesse julgamento. Veja a importância e relevância dos salvos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então estamos aprendendo aqui mais um detalhe. Você sabia que você um dia ia julgar os demônios? Você sabia, irmão? É uma doutrina, né, que é pouco comentada, mas a gente precisa ensinar ao povo de Deus. Amém, irmãos? Fique de pé. Continue, Senhor, nos mostrando, nos revelando mais e mais a sua palavra. Continue, Senhor, ministrando aos nossos corações. Eu oro ao Senhor, meu Pai, pedindo que os teus servos, os teus filhos possam a cada domingo estar crescendo espiritualmente, aprendendo mais e mais da tua palavra, a palavra do Senhor que
nos ensina, que nos renova, nos traz conforto, nos dá novas esperanças. Meu Deus, em nome de Jesus, como nós ensinamos aqui, Senhor, que nós não sejamos enganados, meu Senhor, por espíritos, por demônios enganadores, ensinos de demônios. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de toda e qualquer associação, Pai, com os ídolos, Pai. Em nome de Jesus, que a igreja possa estar despertada para essas coisas. Em nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai, como Paulo, ser conhecidos, meu Pai, do inferno. Que o inferno, Senhor, venha olhar para nós e venha temer, meu Pai, o Teu poder em nós. Sim, Senhor, aqueles homens apanharam porque eles não tinham comunhão com Deus vivo, eles não conheciam a Jesus Cristo. Senhor, nós queremos ter comunhão contigo, nós queremos conhecer a Ti mais e mais, queremos ter o poder e a autoridade. E se o Senhor nos der, Senhor, a oportunidade, Senhor, de orar para alguma pessoa, e se ela, Senhor, estiver possessa, que nós possamos ser usados por Ti para mandar o mal embora. Senhor, que esta igreja seja usada por Ti para libertar o cativo. Que cada um de nós sejamos usados, Pai, para libertar o oprimido do diabo. Assim como o Senhor libertou a tantas pessoas, Pai. Meu Pai, muitos estão fazendo, Senhor, meu Deus, seus ministérios semelhantes a esses homens, esses itinerantes, exorcizadores, esses homens que ficavam tentando expulsar demônios, usando fórmulas mágicas, fazendo isso uma profissão. Senhor, muitos estão transformando os seus ministérios, suas igrejas, num circo, Senhor. Que essas coisas estejam longe de nós. Mas quando o Senhor, meu Pai, se tivermos, meu Pai, que ser usados por Ti para libertar, para abençoar outra pessoa, nós queremos ser instrumentos do Senhor. Nós queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, meu Pai, receber essa autoridade do Senhor para libertar cativos em Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Pai, faz-nos despertar, Senhor. Faz esta igreja estar desperta para as coisas do alto, para as coisas espirituais. Senhor, os irmãos de Corinto estavam, Senhor, meu Pai, vivendo algumas demandas, Senhor, nas quais estavam trazendo problemas para Paulo. E ele nos revela que um dia eles iriam julgar os próprios anjos. Senhor, que nossos olhos estejam abertos para essas verdades, que nós possamos estar aprendendo, Senhor, a cada dia mais, que um dia, sim, Pai, estaremos contigo na eternidade, que um dia nós reinaremos com o Senhor, que um dia nós teremos corpos, meu Pai, glorificados, incorruptíveis, como diz a Sua palavra, estaremos vivendo na eternidade. Senhor, muitas coisas não são reveladas, mas aquilo que o Senhor nos revelou é bastante para que possamos chegar na eternidade, para que possamos chegar no céu, Pai. Senhor, é isso que nós queremos, Pai. Meu Deus, queremos chegar, meu Deus, às mansões celestiais, queremos adentrar os céus, Pai. É o céu que nós almejamos. E que a igreja possa, em nome de Jesus, em nome do Senhor, estar caminhando firme, firmados na rocha, firmados em Cristo, para a eternidade. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito continue, Senhor, falando conosco. Nós iremos para os nossos lares e que nós possamos estar voltando para a nossa casa, debaixo das Suas asas, protegidos pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.